Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou enviando esse vídeo para substituir o nosso encontro essa semana. Eu estou em viagem, por esse motivo, então, não vai ser possível que o nosso encontro aconteça nem de forma online, ou seja, de forma síncrona, né? Muito menos de forma presencial. No momento, então, no dia, na hora da aula, eu estarei em viagem, em deslocamento, então para que vocês não sejam prejudicados, para que depois a gente não tenha que fazer reposição, enfim. Então, eu resolvi gravar esse conteúdo, né? Nós estamos estudando a próxima unidade aí da apostila, e eu envio para vocês, então, agora aqui esse vídeo. Peço que vocês assistam. Caso surja alguma dúvida, podem mandar no próprio grupo aqui do WhatsApp, ou podem me mandar no privado, ou ainda podem deixar para esclarecer essa dúvida no nosso próximo encontro, previsto para a próxima quarta-feira, né, no dia 10 de abril, quando eu já estiver de volta, se Deus quiser, tá bem? Então, eu agradeço desde já a compreensão de vocês, e eu acredito que essa é a melhor forma para que vocês não sejam prejudicados em, no nosso encontro, enfim, a transmissão desses conteúdos que nós estamos estudando. Então, se eu me recordo bem, na semana anterior, eu apresentei para vocês os aspectos biológicos da sexualidade humana. Nós falávamos, então, que o nosso corpo, a nossa dimensão biológica, é como que o esqueleto, por assim dizer, a coluna dorsal da sexualidade. Ou seja, a sexualidade não existe fora do corpo. A sexualidade se manifesta também através do nosso corpo. Daí a dimensão biológica, então, da sexualidade. Porém, nós dizíamos também que a sexualidade não é um dado somente biológico, né? Mas psicológico também, emocional, enfim, afetiva, não somente genital, muito menos, né? Mas é esse todo, né, esse composto marcado por todas essas nossas dimensões, uma vez que somos seres biopsicossociais, espirituais, relacionais, etc. Agora, especificamente, nós avançamos um pouco mais para falar sobre os aspectos psicológicos da sexualidade, ok? Então, vamos dar uma olhada a partir da psicanálise, a partir do Freud, da sua teoria, né? Olhar um pouco as etapas do desenvolvimento humano, né? Do nosso amadurecimento, da formação da nossa personalidade, ok? Vamos lá. Primeiro, numa dimensão pessoal, a sexualidade, então, como uma força construtiva do eu, uma força que constrói a personalidade do sujeito, né? O ser humano, como nós já vimos diversas vezes, não é um dado estático, mas é uma realização dinâmica de um projeto. E isso não é tarefa fácil, nunca foi. Então, o ser humano não é algo pronto, acabado, estático, parado, pelo contrário, o ser humano é sempre um dado dinâmico, é um projeto que vai se fazendo, que vai se construindo o tempo todo. No bebê recém-nascido já está todo o homem que ele chegará a ser. Não obstante, só chegará a ser este homem mediante uma longa sequência, então, de etapas, de fases que vão se sucedendo e formando, assim, este ser que está destinado a ser, ok? Na evolução, então, desse projeto, a sexualidade desempenha um papel de primeira importância. Primeiro, tem a responsabilidade de promover o caminho de amadurecimento que nos fará ser adultos
mediante a integração do componente sexual dentro de toda a totalidade do nosso ser pessoa. Então, a sexualidade tem essa incumbência, essa responsabilidade, por assim dizer, né, de integrar tudo aquilo que nós somos, uma vez que, como nós já vimos, nós não temos um sexo, mas nós somos um sexo. O segundo ponto é que ela pode se converter no lugar onde vão ser dificultados e bloqueados os impulsos de crescimento no caminho para tornar-se pessoa. E o terceiro, pode constituir o lugar de parada ou de regressão a fases anteriores. E aí se dá o que a própria psicologia, então, define como algumas patologias, né, como o narcisismo, o egocentrismo, que se traduzem, por exemplo, na prática da masturbação, do autoerotismo, quando o sujeito busca e encontra prazer somente com ele mesmo, não compartilhando, então, a sua realização de prazer, enfim, com o outro. E isso se torna uma patologia, uma vez que dificulta a sua própria socialização, dificulta, né, o seu amadurecimento sexual, enfim, tornando-se mesmo como um vício, né, um lugar de parada e não de avanço, de evolução para outras etapas, etc. Freud, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, pôde afirmar que a história de uma pessoa pode identificar-se com a história da sua sexualidade. Certamente vocês já devem ter ouvido falar do Freud, ou bem ou mal, acredito que mais bem do que mal, né? Porque não é tão fácil assim a gente superar, rechaçar uma ideia, uma teoria, a não ser que a gente ofereça uma melhor, que responda melhor, né? E o Freud, então, consolidado, evidentemente, considerado, então, um grande expoente da ciência psicológica, e ele é criticado muitas vezes porque dizem que ele fixa muito na ideia do sexo ou da sexualidade. Mas o que está por trás da sua teoria é que ele diz que a história de uma pessoa é a história da sua sexualidade. Ele relaciona o todo do homem, do ser humano, com a sua sexualidade também, no sentido de pulsão de vida, os nossos instintos, que ajudam, por assim dizer, a explicar ou dizer quem nós somos. Né? O ego, que é o eu consciente, que vai se estruturando, ele emerge do conflito e ou da harmonização do mundo do id. O id é o eu inconsciente. Então, vocês já devem ter ouvido falar que existe o ego, que é aquilo que nós somos aqui agora, é o eu consciente, é o eu presente nesse momento, nesse mundo, nesse lugar, nesse horário, né? Então, há uma harmonia ou um conflito com o nosso id, que é o nosso eu inconsciente, é aquilo que nós somos, mas que a gente não tem acesso. Tudo bem? Já devem ter ouvido falar que todos nós temos uma instância inconsciente dentro da gente, né? Que nós não acessamos por diversas razões. Com a instância ainda do superego. O superego é o eu normativo. As regras, as normas, as determinações, é aquilo ao qual nós estamos, então, submetidos, né? Para cumprir ou deixar de cumprir, né, as regras, para cumprir as regras ou para quebrar as regras, enfim, é o eu normativo que determina, enfim, que condiciona de alguma forma o nosso comportamento também, ok? Aí entra a questão da moral, dos costumes, dos valores, as próprias leis, né, que existem justamente para normatizar as relações humanas. Os desejos, então, se confrontam com os níveis normativos representados pela autoridade paterna e social e com as exigências éticas. Então, nosso instinto, nosso desejo, não só sexual, mas, enfim, desejo de vida ou desejo de morte,
o tempo todo ele vai se relacionando, então, se chocando, entrando em conflito ou se harmonizando, né, com essas normas, com essas regras, com esses mandamentos, enfim, com a própria vida em sociedade. O ego, ele se forma e se identifica justamente no choque e no encontro que experimenta em diversos níveis, segundo a fase de desenvolvimento em que se encontra. Todas as dinâmicas acumuladas e desenvolvidas nas diversas fases têm a ver com a realidade sexual, de modo que se possa considerar a sexualidade como a força estruturante do ego e da energia básica no processo de tornar-se pessoa. Então, aquilo que nós, em outras palavras, aquilo que nós somos hoje é o resultado, então, dessa dinâmica de encontro, de choque com os diversos níveis, segundo a fase de desenvolvimento em que a gente se encontra nesse momento. Vocês já devem ter ouvido falar, na teoria do desenvolvimento, tem a fase oral, fase anal, fase fálica, são as etapas do desenvolvimento humano, em que, em determinado momento, a criança, o bebê, gosta de colocar tudo na boca. Não tem isso? Né? A criança vive com a mão na boca. Tudo que ela pega, ela põe na boca, é fase oral, né? Brinquedo, põe na boca, etc. Criança que come coisa que não pode comer, né? E a mãe fica ali, fulano, tira isso da boca, fulano, isso não é de comer, etc. Alguns fazem uma leitura, por exemplo, dizendo que alguns tipos de vícios, como o tabagismo, né, mostram, de alguma forma, a pessoa que ainda está, de alguma maneira, travada, ou né, fixada, que é o termo mais adequado, nessa fase do desenvolvimento. Ela travou, ela ficou fixada, ela fuma porque ela tem a necessidade de sentir algum tipo de prazer na boca. Então, fase oral, né? A fase anal, quando a criança descobre que é prazeroso contrair os esfíncteres, né? Que é uma região onde tem muitas terminações nervosas, então, e o esfíncter anal tem justamente essa finalidade, como uma musculatura para ter o controle, né, da evacuação, e a criança então descobre que é prazeroso, né, esse, esse gesto, por assim dizer, né, de contrair o esfíncter, fase anal, né. Alguns vão relacionar a questão de homossexualidade, ou não necessariamente homossexualidade, que é muito maior do que isso, mas o prazer sexual relacionado com o sexo anal, com essa fase do desenvolvimento humano também, né? Depois a fase fálica, né? Quando o menino se sente orgulhoso por ter um falo, né? Por ter um pênis. E aí ele brinca, ele põe a mão, ele descobre, e esse pênis, nas diversas etapas da vida humana, ele vai passar também por diversas mutações, né? Altera de tamanho, começa a nascer pelo, aí o menino descobre que ele fica ereto, aí ele descobre que esse pênis, ele ejacula, né? Enfim, e as descobertas vão acontecendo, né? Então tem uma fase específica, que é a fase fálica, em que o menino sente muito orgulho, ele se sente empoderado, se sente poderoso, porque ele tem um falo, né? E aí entra, inclusive, as comparações entre os meninos, de quem tem o falo maior, quem tem o falo menor, enfim, e isso perdura, por incrível que possa parecer, no imaginário, né, na cabeça dos meninos durante muito, muito tempo, né? Por um lado, uma preocupação se o tamanho é adequado, é ideal, é justo, se ele foi abençoado por Deus ou não, ou foi prejudicado, ou foi amaldiçoado, enfim.
tudo nesse sentido também, relacionado com essa explicação que o Freud dá de uma fase, de uma etapa do desenvolvimento, né? Padre, mas e as meninas? As meninas têm a tendência, então, de sentirem um certo descontentamento por não ter, que nelas faltam, segundo a explicação do Freud, falta algo, sente, né? A ausência. Os meninos têm um certo poder que elas não têm, até o momento em que elas descobrem que elas são muito mais poderosas do que eles, mesmo não tendo falo, porque elas dominam com o seu jeito de ser, entre aspas, né? O relacionamento, porque elas têm o poder da sedução, porque elas podem determinar, né, o tipo de relacionamento que elas quiserem e vão conduzindo assim os homens, mesmo porque as meninas amadurecem muito antes do que os meninos, né? Elas chegam num nível de maturidade social e sexual muito antes do que os meninos do sexo masculino. Ok? Bom, tudo isso para dizer que é essa longa dinâmica que vai acompanhando o tornar-se pessoa, né? E a sexualidade é essa força mestra, estruturante, né? Que está por trás de todo esse processo de crescimento, de amadurecimento, de formação do que é ser pessoa. Nesse caminho, por etapas, encontra-se a descoberta do próprio corpo, como modalidade de estar presente no mundo, tanto para o ser masculino quanto para o ser feminino. A relação que a pessoa consegue amadurecer a respeito de si mesma pode variar segundo a escala de uma aceitação serena, de uma indiferença que arrasa ou de uma rejeição que torna problemático qualquer desenvolvimento posterior. Veja, então, isso aqui é muito sério, né? Isso é muito interessante. Nessa fase de desenvolvimento humano, em que passa pela descoberta do próprio corpo, né? Essas etapas aí que marcam, que acompanham a, a vida humana, há uma escala, né? Que a psicologia, então, vai trabalhar, que pode ser a partir de uma aceitação serena, ou seja, o sujeito aceita o seu corpo, aceita a sua sexualidade, aceita, né, sua afetividade, enfim, uma aceitação. Ou uma indiferença. O sujeito é assexuado, indiferente, tanto faz, não, que de alguma forma é uma não aceitação também, o fato de estar indiferente, né? Aquilo não influencia, não marca, não determina nada, ele não sente prazer de expor, ou de se expor, né, de seduzir, de conquistar. Não, ele é indiferente. Ou, o que pode ser pior, uma rejeição, que torna, então, bem problemático um desenvolvimento, uma maturidade sexual posterior, que o sujeito rejeita o que é, rejeita o próprio corpo, rejeita, né, a, a sua sexualidade, rejeita os seus afetos, rejeita o que sente, etc. Tornar-se pessoa quer dizer saber, então, encontrar um justo equilíbrio entre o componente pulsional e o exercício da liberdade. Isso aqui é muito interessante. Esse equilíbrio necessário entre agir por impulso, agir por instinto e exercer a própria liberdade, né? Tornar-se pessoa é isso, é ir se equilibrando, então, né, entre os instintos, os impulsos, falar o que pensa, enfim, ou controlar-se, refrear-se, calcular bem, meditar, enfim, pensar bem se vale a pena dizer certas coisas, agir de determinada maneira e etc. Quem se abandona aos impulsos de uma sexualidade instintiva, sem meta, sem projeto, não inserida, né, num projeto de valores, em certo sentido, esteriliza as potencialidades positivas de moralidade que a própria sexualidade poderia desenvolver sob a orientação
moderadora da liberdade. Veja, livre é o sujeito que age com consciência. Responsável é o sujeito que age livremente, conscientemente, mas sabendo o que está fazendo, por que está fazendo, aonde quer chegar e etc. O sujeito que simplesmente vive de qualquer maneira, sem pesar as consequências, sem medir, né, os seus atos, ele simplesmente se torna, então, refém, ele esteriliza toda e qualquer potencialidade positiva, claro, de viver bem a sua própria sexualidade. Uma dimensão dialógica, de diálogo, né, uma sexualidade como uma linguagem de um eu que se relaciona com o tu para se chegar a um nós. O reconhecimento do outro como alguém distinto de mim e como pessoa em si mesmo também. O homem, o ser humano, descobre a sua identidade e a diferença que o separa do outro. Então, tornar-se pessoa é descobrir a si mesmo, conhecer a si mesmo, mas saber que o outro é o outro, que o outro é diferente, é um outro corpo, com outras intenções, com outros desejos, com outros impulsos, com outra história e etc, etc. Nesse confronto com a alteridade, ele vê também a possibilidade de relação comunicativa, que orienta seu esforço de amadurecimento para preencher a insuficiência e sair da solidão. Então, ninguém é feliz sozinho. Nós não somos uma ilha. Nós nos relacionamos o tempo todo uns com os outros, não é isso? O ser humano é um ser relacional, em constante relação com as outras pessoas. Uma sexualidade egocêntrica não leva a sério a presença do outro como pessoa, porém, facilmente reduz esse outro a objeto de consumo ou de intercâmbio, de troca de condutas, de favores sexuais. E aí então ele explora, ele paga, ele cobra, ele vende, ele compra, né? Porque não enxerga o outro como gente, como pessoa, mas como objeto. E objeto pode ser vendido, trocado, escambado, né? etc. O próprio corpo é o lugar, então, como já vimos, onde se realiza a possibilidade do encontro. Por isso, a sexualidade que marca o corpo se transforma ela mesma em lugar da experiência do estar diante do outro e de poder construir com esse outro, então, uma relação. Ok? Na relação com o outro, a sexualidade não é um conteúdo, mas ela cumpre a função da linguagem. Não é objeto que se põe em comum, porém, o modo de colocar-se um na frente do outro na descoberta criativa do que posso unir, especialmente em uma cultura de consumismo sexual, a sexualidade é reduzida a coisa, é o que tem em comum a relação entre duas pessoas. Há um reducionismo, nós já vimos diversas vezes, já falamos sobre tudo ser sexo, tudo fala de sexo, tudo respira sexo. Há um consumismo, o sexo é um produto que vende muito bem, é um produto que gera muita riqueza, gera muito dinheiro, porque gera muita curiosidade, né? A sexualidade alheia gera fofoca, gera boato, gera polêmica, né? A exposição do sexo do outro, de um famoso, de uma pessoa pública, de uma personalidade, gera escândalo, etc. Né? Então, esse tipo de visão que reduz, então, a sexualidade a uma coisa, a um objeto, né? E ao que diminui, então, a forma de se conceber, né? a, a maneira, né?
de se valer da sexualidade como coisa, como objeto, né, a ser usado, né, a ser abusado, a ser negociado, enfim, e não simplesmente vivido, praticado, compartilhado, etc. Mas esse tipo de laço sofre de asfixia e, longe de abrir horizontes novos para a existência do casal, limita-se a propor as premissas de uma união que se empobrece cada vez mais. O casal de namorado que só se encontra para transar, por exemplo, empobrece a relação. Eles perdem na medida em que deixam de avançar em outros aspectos, né? Nesse sentido, não se pode dizer que a sexualidade possua uma dimensão comunicativa, interpessoal, não demarca o caminho de um para o outro com vistas à construção de um nós, mas, pelo contrário, estigmatiza e escraviza dois egos que permanecem sempre estranhos um para o outro. Ah, interessante, né? Se torna então um estigma, se torna um peso, porque escraviza. O outro fica refém daquela situação e se vê muitas vezes obrigado a fazer algo que não tem vontade e vice-versa, né? Ou não sente vontade de fazer algo que internamente fica pensando que deveria sentir vontade, porque todo mundo faz e tem que fazer também, né? E assim por diante, pensamentos que vão surgindo nesse sentido, né? De uma sexualidade mal interpretada, então, né? Uma sexualidade mal vista, mal concebida. E aí o outro se torna um estranho, né? E não um comum, um igual, alguém disposto a compartilhar algo de bom, de belo, de útil com aquele que está ali à sua frente ou ao seu lado. Quando a sexualidade é assim vivida, ou seja, esvaziada de todo o significado de comunicação, ela fica reduzida ao exercício de atos, à técnica de relação, e não conduz a um salto qualitativo no caminho de amadurecimento para o tornar-se pessoa e para a construção de uma relação interpessoal. Então, esse cuidado, né, que todos nós devemos ter no uso ou no abuso da nossa sexualidade, enquanto se torna apenas um exercício de atos, uma coisa mecânica, né? Uma técnica de relação, e não nos ajuda a ter um salto qualitativo como uma forma também de amadurecimento, tornar-se pessoa madura, numa construção dinâmica de uma relação interpessoal que passa pelo outro, convive com o outro, na relação com o outro e etc. Okay? Aí nós entramos numa terceira e última relação, que é a dimensão sociocultural, ou seja, a sexualidade como abertura para a vida, né? Abertura para um desenvolvimento, um amadurecimento. A consciência do homem contemporâneo, sacudida pelos movimentos de revolução político-social, já assimilou a tese de que toda expressão do viver, embora em dose e modalidades diversas, tem dimensão também sociocultural e política. A índole social da pessoa humana deixa certamente espaço para a esfera da própria intimidade, mas também a pessoa, em sua esfera de intimidade, participa do caráter coletivo dessa experiência humana. A sexualidade é uma realidade pessoal, porém não em sentido individualista. Sua densidade pública sempre foi salientada não somente através de proibições para prevenir desordens ou reparar infrações, mas também, como vimos em diversas culturas, para estimular, fortalecer e valorizar o pacto conjugal na sociedade. Hoje em dia se questiona, por exemplo,
a monogamia. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, se já leram sobre isso, mas abertamente há grupos que se posicionam contra a monogamia e defendem a ideia de que ela, por exemplo, não deveria existir, que isso é coisa de religioso, que isso é coisa da moral cristã, que o mundo livre, ou o sexo livre, ou as relações livres que são boas, que são adequadas, que são verdadeiras, que são libertadoras, e que ter um só parceiro, ter uma só mulher, enfim, não é a melhor opção, por assim dizer, né? São mais ou menos essas teses que aparecem aí nesse tipo de ideia, nesse tipo de visão, de posicionamento, né? Ok? Viver uma sexualidade integrada, harmoniosa, capaz de acolher o próprio corpo, capaz de abrir-se ao corpo do outro, no serviço criativo da vida, contribui para lançar bases de uma comunidade humana pacífica, uma sociedade que supera os sofrimentos produzidos pelo modo do outro e que procura corrigir as divisões fruto de agressividade e prepotência. Vivida como projeto que visa não só a relação sexual com o outro, mas também visando a abertura para a vida no seio da família, a sexualidade desempenha, então, esse papel importante na sociedade. Perceba como a sexualidade tem um papel muito mais amplo do que a gente possa imaginar, um papel, uma importância, um valor muito mais sério, né, do que a gente possa imaginar, e às vezes ela é tão reduzida somente à prática de atos, de uma forma assim, tão pejorativa, tão apequenada, né, como um reducionismo mesmo, né, que poda as suas potencialidades, a sua força de ação e etc. Portanto, é necessário tomar consciência dessa sua potencialidade que nos leva a sair do isolamento da família particular para fazer da humanidade uma família de famílias. Uma sexualidade vivida de forma madura não somente ajuda a pessoa a ultrapassar a dimensão eu, tu, alcançando a dimensão do nós. Ajuda, sobretudo, a compor a instância do nós família, com a instância do nós humanidade. A sexualidade, então, nos ajuda a entrar nesse projeto de uma família muito maior do que essa nossa família próxima. O casal, então, que é a relação do eu com o tu, que forma um nós, e essa união do eu com o tu, que gera um filho, que forma uma família, e essa família ligada, uma família comunitária, ligada a uma família muito maior, que é a família sociedade. Né? A família da casa com a da igreja, com a da comunidade, para chegar na família social. E, por fim, o último ponto que nós queremos aqui destacar, a necessidade, então, de uma pedagogia para a sexualidade. A compreensão atual nos proporciona um quadro com a ideia dinâmica de uma sexualidade que acompanha e determina o tornar-se e o fazer-se da pessoa. A sexualidade, pois, não é um dado, como já falamos, uma realidade, toda ela finita, definida, porém, algo que se descobre, que se vive, que se constrói em uma pluralidade de etapas e se expressa em uma pluralidade de modos, sem excluir o do dom do coração indiviso ao Senhor no celibato ou na virgindade consagrada. Isso aqui é muito interessante porque pode ser que você se pergunte, poxa, mas o padre fala de sexualidade e ele é solteiro. Pois é, a irmã religiosa é solteira. Somos celibatários. E somos convidados a viver a nossa sexualidade assim também, na renúncia. Né? Não sei se é mais desafiante, mas eu diria que é tão desafiante quanto a vida de um casal, né? Que tem que ser casto também, que tem direito a algumas coisas, evidentemente, que nós não temos, mas que tem desafios como nós temos também, de convivência,
e outros desafios que vocês, casados, né, aqueles que têm vida de família, com filhos, eu digo, né, tem outros desafios que nós, por exemplo, solteiros, celibatários, não temos. Eu penso que uma coisa meio que, entre aspas, compensa a outra. E ninguém sai perdendo. Eu não gosto quando alguém diz, poxa, tadinho, que pena, o padre devia casar. Não necessariamente, né? Eu não sei se resolveria os meus problemas, por exemplo, se eu fosse casado. Arrisco até dizer que talvez eu arrumaria outros problemas, que depende da personalidade de cada um também, né? Nós sabemos muito bem que há pessoas que simplesmente não têm vocação para o casamento, né? E insistem em se casar, e tenta uma vez, e tenta duas, e tenta três, e demora para perceber que, ó, eu não sou para isso, eu não tenho aptidão, tentei, não deu certo. E digo, assuma isso, entenda que é dom, né? Tem gente que convive muito bem com outra pessoa, que precisa de outra pessoa. Outros não. Outros vivem muito bem sozinhos. E tudo bem também, ok? A importância de uma pedagogia sexual é hoje tanto mais urgente quanto mais marcante é a pressão a que a pessoa fica submetida por parte de diversos tipos de persuasão, né? Especialmente os adolescentes, os jovens, devem ser educados para a descoberta de um potencial afetivo sexual que se vai desenvolvendo em sua personalidade. É necessário acompanhá-los, então, acompanhar os nossos meninos, as nossas meninas nessa integração dos diversos componentes da capacidade de amar, que neles se faz presente na experiência direta e reflexa, né? Um acompanhamento, uma presença paterna, materna, com autoridade, não com autoritarismo, mas com autoridade de pai, de mãe, com jogo aberto, com jogo limpo, numa troca de confiança, um diálogo franco. Isso faz falta. O pai tem vergonha de falar com o filho, a mãe tem vergonha de falar com a filha, né? De perguntar certas coisas, de sondar, né? Isso é extremamente necessário, urgente, fundamental, para que não seja pego de surpresa depois. Muitos perigos rondam a sexualidade, né? Muitos perigos rondam os nossos adolescentes e jovens, né? E se a gente não acompanha de perto, esses perigos muitas vezes falam mais alto e roubam os nossos meninos, as nossas meninas, do nosso cuidado, da nossa atenção, da nossa presença, né? Essa educação deve estar concentrada no enfatizar o valor positivo do tema do amor, da corporeidade, da atração sexual, da relação interpessoal. Introduzir proibições supérfluas, causar medos, sentimento de culpa, podem e acabam, sim, prejudicando e muito o presente e o futuro da pessoa, bloqueando um desenvolvimento seu harmonioso. Isso é muito sério, né? Às vezes a gente coloca tanto tabu, tanta proibição, a gente gera tanto medo, tanto drama, tanto sentimento de culpa no sujeito, por esse ou por aquele motivo, que ele simplesmente se vê bloqueado. Ele não consegue se desenvolver, não consegue sair de si, não consegue passar daquelas fases. Ele fica, às vezes, preso, refém de uma etapa da vida. Isso não quer dizer que não se tenha que pôr em evidência também a série de riscos e ameaças a que está exposta a sexualidade, principalmente pelo ataque trivial e insignificante de uma cultura hedonista, superficial e irresponsável, que apesar do arejado apelo à libertação, só produz novas formas de escravidão. Olha, o outro lado é importante. Não quer dizer que, então não pode colocar proibições, não pode colocar medo. Não, tem que ter jogo limpo. E nesse jogo limpo, você tem que mostrar bem claramente, evidenciar as ameaças, os riscos,
que uma sexualidade mal vivida pode causar sérios danos, sérios problemas, de uma gravidez indesejada, fora de hora, que rompe sonhos, né, que estraga projetos, ou até mesmo uma doença, a contração de uma doença, alguém que contrai uma doença, né? Algumas têm cura, mas são constrangedoras, dão trabalho, outras que ainda não têm cura, né? E que marca a vida da família, a vida da pessoa, com estigma social e etc. Né? Enfim, então, isso não pode ser deixar de ser dito, né? Deixar de ser apresentado, de ser falado, né? Para que aqueles que iniciam a vida sexual saibam muito bem aonde estão pisando, né? Saibam muito bem que a sexualidade, como nós já dissemos, é como uma taça de cristal, bonita, que brilha, que tem uma finalidade bonita, mas que ao mesmo tempo é muito delicada. Ela, uma reladinha que dá, ela se quebra, ela se parte, né? E se torna então perigosa porque corta, porque machuca e assim por diante, ok? A sexualidade é, portanto, um tornar-se com da pessoa humana. A educação no sentido do amor e na sexualidade deve saber apoiar-se nessa realidade e dosar as etapas da exigência moral segundo o grau de crescimento, de evolução, de responsabilidade que a pessoa humana, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, pode expressar. Tornar-se com, né, crescer com, aprender com. Isso vale tanto para os gestos e para a conduta que é necessário superar e eliminar a fim de não provocar regressões, fixações, quanto para os gestos e a linguagem, que no tempo oportuno será preciso aprender para ajustar o crescimento afetivo à capacidade de expressar o amor. Semelhante obra de paciente pedagogia ajuda a descarregar a tensão que com frequência se forma em adolescentes e jovens. Por fim, o homem, o ser humano, é obra de Deus. Também a sexualidade é obra do Criador. História que compreende evoluções e involuções, avanços ou retrocessos, aspectos positivos e negativos, ameaças para o êxito e desejo de realização. Não obstante, a sexualidade é a modalidade obrigatória com que cada ser humano vive na história. É sujeito ativo e responsável por si e acolhe o dom da salvação. Ela oferece grandes possibilidades de humanizar-se, de humanizar as relações, de tornar humana a convivência dos homens na Terra. A sexualidade harmoniosa, bem vivida, integrada, ela tem esse potencial, ela tem essa força de simplesmente nos tornar mais humanos. E sendo mais humanos, mais próximos uns dos outros, né? E, e quanto mais humanos, mais divinos nos tornamos também, porque o próprio Deus se humanizou, se fez gente, se fez um de nós. Bem, gente, era mais ou menos isso. A proposta, então, para esse nosso encontro. Mais uma vez, eu agradeço a paciência de vocês, espero que vocês tenham assistido e tenham compreendido esse conteúdo que nós estamos aqui oferecendo. Como eu disse no início, havendo qualquer dúvida ou contribuição, enfim, complemento, vocês podem mandar mensagem ou podem deixar aí anotado. E no nosso próximo encontro, que se Deus quiser vai acontecer na próxima semana, né, no dia 10 de abril, quarta-feira, vocês podem então partilhar a partir dessa exposição, enfim, daquilo que vocês estão aprendendo a partir
desse nosso vídeo aqui, tá bom? Agradeço, desejo uma ótima semana, se cuidem, até breve, abraço, até logo, tchau, tchau.